Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. O vídeo de hoje é muito interessante porque a gente tenta trazer temas aqui para o canal que as pessoas realmente têm curiosidade, estão fazendo aí do jeito que elas acham melhor, mas aqui a ideia do canal é tentar dar uma informação de qualidade para a sua saúde, para o seu bem-estar. E hoje eu vou falar de um dos nutracêuticos, um dos suplementos, uma das alimentações, uma das comidas mais benéficas que tem hoje disponíveis para nós, que é o uso da cúrcuma longa. Você já deve ter ouvido falar na cúrcuma longa, nessa planta em que o rizoma, a parte das raízes dela, em que é quase um tubérculo, né, muito parecido com o gengibre, da mesma família do gengibre, das Zinziberaceae, é uma planta com altas capacidades, né, muitas propriedades bioquímicas, fitoquímicos, que podem beneficiar várias situações, aí talvez uma situação que você esteja passando. Então hoje vamos falar sobre cúrcuma longa. Muito bem, pessoal. Cúrcuma longa, eu até anotei aqui, ela é usada já há muito tempo. A gente tem que entender que as primeiras citações da cúrcuma, do uso da cúrcuma na culinária ou em uso medicinal, já data lá do Atharva Veda, que foi antes do Ayurveda, né, lá na Índia, 5.000 anos antes de Cristo. A gente tem também menções da cúrcuma lá na tradição árabe, muito antiga, em que eles já usavam esse tipo de especiaria para várias finalidades terapêuticas. Na China também tem citações, e a curcumina, né, ou a cúrcuma, faz parte de vários medicamentos, né, de propriedades terapêuticas. Ou seja, é uma planta que já tem um efeito muito utilizado, é muito popular, e o que aconteceu é que na realidade a ciência vem comprovando esses benefícios, muitos estudos vêm publicando os efeitos benéficos do consumo de cúrcuma, e em especial da sua substância ativa, né, aquilo que realmente tem um efeito terapêutico maior, que a gente chama de curcumina. A curcumina, ela é um flavonoide de alta potência anti-inflamatória, antioxidante. E quando a gente fala do envelhecimento e das doenças crônicas, todas elas cursam com o aumento da inflamação crônica, né? A gente sempre fala aqui no canal sobre a inflamação crônica, o estresse oxidativo. Porém, a cúrcuma ela é uma planta, é um nutracêutico que tem a capacidade de, ao entrar no organismo, de bloquear algumas vias metabólicas importantes que promovem um processo anti-inflamatório, ou seja, retarda o processo de geração de citocinas inflamatórias no corpo, principalmente pelo bloqueio de uma via importante chamada do NF-κB. O NF-κB ele dispara a geração de várias interleucinas inflamatórias no corpo, e isso pode gerar dor, isso pode piorar o diabetes, isso pode aumentar a aterosclerose, isso pode aumentar a depressão, pode aumentar uma doença autoimune como uma artrite reumatoide, uma fibromialgia e assim por diante. Ou seja, a cúrcuma ela consegue bloquear a ação do NF-κB, e aí vai ser um dos benefícios dela, né, justamente conseguir inibir o NF-κB. Quando ela consegue inibir o NF-κB, ela vai diminuir a geração da interleucina 6, da interleucina 1, do TNF-alfa, que são alguns marcadores de inflamação crônica no corpo. Inclusive a gente hoje pode dosar esses marcadores em alguns laboratórios de referência para você ver em que altura, né, em que grau que essa pessoa está inflamada, o quanto ela se beneficiaria, as doses também. Mas uma coisa que é importante, né, pessoal, para que a pessoa tenha o benefício da cúrcuma, primeiro ela pode usar de várias formas a cúrcuma. O uso mais comum é usar na culinária. A pessoa tem lá o pó de cúrcuma, né, que compra no mercado, ou compra numa feira, e ela pode usar para temperar a comida, né, tanto no café da manhã, no almoço ou na janta. E é claro que isso vai ter algum benefício. Porém, tem uma característica da molécula da cúrcuma, ela é difícil de ser absorvida em meio aquoso, ou seja, ela é hidrofóbica. Ela vai ser melhor absorvida com gorduras. Então, às vezes é interessante você associar
na comida que você vai botar cúrcuma, um pouco de azeite de oliva, ou às vezes usar alguma gordura junto, né? Às vezes a pessoa está usando ghee, por exemplo, a manteiga ghee, ou está usando alguma carne que tem um pouco de gordura, isso vai aumentar a absorção da cúrcuma e do princípio ativo da curcumina. Então, tomar cúrcuma sem estar com alguma gordura junta já diminui muito a absorção. Então não adianta você gastar um dinheirão tomando um monte de cúrcuma ou suplementos à base de cúrcuma, mas você não está conseguindo colocar dentro do seu organismo. É claro que mesmo assim tem um benefício, porque a cúrcuma, o benefício dela não é apenas nas rotas metabólicas inflamatórias que a gente citou, mas ela só por ela passar pelo tubo digestivo, pelo intestino delgado, intestino grosso, ela vai ajudar, se ela não é absorvida, ela fica mais tempo na luz intestinal, ela vai ter um efeito também prebiótico, ela vai induzir, né, certas bactérias boas, né, lactobacilos interessantes, e diminuir outros que são mais patogênicos, fazendo um processo de modulação favorável da microbiota, né, desse microbioma intestinal. Portanto, também é interessante, mesmo que você não absorva completamente a cúrcuma da alimentação, ela vai ter um benefício intestinal, e a gente sabe que se a gente trata bem o intestino, a gente passa a ter benefícios em outros aspectos do nosso metabolismo. Então tem esse efeito também, né, do ponto de vista da modulação intestinal. Um outro aspecto interessante dentro do que é estudado da cúrcuma, a curcumina, ela ativa, né, uma proteína chamada NRF2. E o NRF2, ela é uma molécula que estimula vias metabólicas que geram um antioxidante muito importante para o corpo, que é a glutationa. A glutationa ela é fundamental para bloquear espécies reativas de oxigênio, né, que são muito lesivas para o tecido humano, geram muitas lesões no corpo. E a ativação do NRF2 através da curcumina aumenta os estoques de glutationa, ou seja, você vai passar a ter uma digestão melhor, o seu fígado vai conseguir detoxificar muito melhor, as células vão conseguir se limpar muito melhor com o aumento da geração da glutationa. Então esse é um outro aspecto interessante, né, do efeito da cúrcuma, da curcumina. E também um outro aspecto importante, se você quer aumentar a biodisponibilidade da curcumina, é você aquecê-la. A gente sabe a cúrcuma, né? Se você comer ela crua, você quase não absorve nada. Mas se você aquecer na comida, você vai aumentando. Alguns estudos mostram que ela pode aumentar até 12 vezes sua biodisponibilidade quando ela é aquecida, tá? Outra forma de você usar a cúrcuma, que o pessoal usa muito em shots, é às vezes usar o triglicerídeos de cadeia média, o TCM, né? Um pouquinho, às vezes no café, ou às vezes num cappuccino, né, que não tenha leite. Você vai usar também às vezes o óleo de coco, que tem TCM também, o azeite de oliva. Tudo isso vai ajudar. E outra forma de você otimizar a absorção da cúrcuma no organismo é você associar com outros polifenóis, outras substâncias interessantes como a piperina, que vem da pimenta, e a quercetina, que vem da cebola. Esses flavonoides, eles ajudam a aumentar a absorção da cúrcuma porque eles bloqueiam a glucoronidação que acontece no fígado. O fígado vai inativando a cúrcuma, mas esses ativos eles conseguem bloquear essa glucoronidação, aumentando o tempo em que a curcumina fica disponível no seu organismo. Por isso que é interessante, às vezes, associar. Porém, hoje, tem algumas formas de cúrcumas que foram desenvolvidas pela indústria que são muito interessantes porque elas são altamente biodisponíveis, por elas terem um processo de envelopamento, de nanosolubilidade, ou seja, partículas muito pequenas de curcumina, que às vezes sublingual elas já passam a ser absorvidas, não dependem do trato gastrointestinal para serem absorvidas. Então, dentro das categorias de cúrcumas mais biodisponíveis, essas por serem nanossolúveis, em micropartículas encapsuladas, em nanotecnologia, são muito melhores do que as cúrcumas em pó, os extratos secos padronizados ou até as associações com piperina, quercetina, como eu falei aqui, tá? E também do efeito, do ponto de vista da inflamação, a cúrcuma ela vai ajudar muito, por exemplo, na obesidade, também a gente utiliza nos programas de emagrecimento, porque ela vai bloquear
vai diminuir a ação da leptina, isso vai ajudar a melhorar a sinalização cerebral do centro da saciedade e da fome, tá? Também vai aumentar as adiponectinas, que são citocinas do tecido adiposo, que são anti-inflamatórias, então ela vai ativar também. Vai diminuir a PCR ultrassensível, que é um marcador a proteínas C reativa ultrassensível, que é um marcador importante da inflamação dos vasos sanguíneos, ou seja, vai ter um benefício no emagrecimento, vai ter um benefício na saúde cardiovascular. Se beneficiou essas duas coisas, já ativou um monte de coisa interessante. E também do ponto de vista da prevenção do câncer, a curcumina ela tem uma ação muito poderosa de ativar um gene chamado P53, que é um gene muito importante de vigilância imunológica. É um gene que vai produzir uma série de proteínas de proteção que conseguem gerenciar, né, a lesão ao DNA, ou seja, evitar que o estresse oxidativo gere quebras no DNA ou mutações no DNA, e a curcumina consegue então ativar o P53 e proteger mais o nosso corpo de células cancerosas ou alterações, mutações do DNA que podem ameaçar a nossa vida. E dentro da mitocôndria, então isso dentro do DNA do núcleo celular, dentro da mitocôndria também ativa as caspases mitocondriais, que também são importantes para preservar a otimização da mitocôndria, ou seja, garantindo que a pessoa continue tendo energia, que aquela mitocôndria possa estar funcionando, estar ativa. Ou seja, pessoal, vocês viram que esse suplemento é muito interessante, a gente usa muito nos tratamentos. Contraindicações da cúrcuma, não teria praticamente contraindicações. Ela é um suplemento, um alimento que você pode usar de uma forma bem ampla, global. A única questão é essa questão da biodisponibilidade. Aqui na clínica, quando a gente vai fazer um tratamento de uma pessoa que está muito inflamada, a gente opta pela via intramuscular, injeções de curcumina intramusculares. Você vai aumentar muito a biodisponibilidade dela, porque não depende mais da absorção em nível intestinal. Mas se a pessoa às vezes não tem acesso a uma clínica de injetáveis ou a curcumina injetável, ela poderá sim utilizar, né, a cúrcuma, o pó de cúrcuma na dieta, né, na alimentação, na cozinha, e pode também pedir para seu médico prescrever essas cúrcumas de alta absorção, nanopartículas, também é possível, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, já dê o seu like, faz aquele comentário para a gente poder interagir com vocês e tirar as dúvidas que ficaram, e encaminhe para uma pessoa que possa se beneficiar, aquela pessoa que tem dor crônica, depressão crônica, está muito acima do peso, ela pode se beneficiar desse conteúdo. E se inscrevam no canal, porque no canal toda semana 2 vídeos novos para você, para sua saúde, sua e da sua família. Essa é a nossa intenção aqui, é levar informação com qualidade, e sem a audiência de vocês isso não faria nenhum sentido. Tá bom, pessoal? Fiquem bem, até a próxima, e podem sugerir temas aqui também para novos vídeos. Até mais!